Oi, gente, boa noite. Eita, é a balinha aqui. E aí, Peraí. deu certo? Sim, agora sim. Agora acho que eu estou aprendendo, né, um pouquinho, assim, a mexer. Não, É e agora novidade o para seu mim áudio mexer. ficou melhor. Ah, ficou melhor? Deu Sim, certo agora? sim. Ah, Boa beleza. noite, Então, gente. Para quem está entrando aí, né, Leci? Esse é o Leci Souza, ele é escritor, e ele vai falar um pouquinho da experiência dele para a gente. É só dar um tempinho para ver se entra mais gente, né? Porque o Instagram tá, sim, tranquilo, ele tranquilo. fica notificando. Tá, Mas dizer que é um prazer gigante poder estar com você aqui, né, ter recebido o convite, assim, falei, gente, é super legal, né, poder a gente. Eu não recebo convites assim para dar entrevista, né? Então a gente fica meio, nó, até sem saber, né, direito como é que vai fazer e tal. Mas estou muito feliz, tá, de estar participando desse seu trabalho aqui no Instagram, né, que é super legal. Isso obrigada. aí, É uma honra você ter aceitado também. A sua experiência é muito legal. Eu estou doida para saber mais da sua história. Obrigada. Sucesso para nós, né, gente? essa é Leci, conta um pouquinho da sua história, como que você faz para a galera. sim. Pois é, Nayara, a minha história daria até livro, né, às vezes, como você mandou as perguntas, né, e aí eu falei assim, isso dá ficção, né, porque é, eu não tinha envolvimento com literatura, né, assim, desde os mais jovens, assim, né, na adolescência não tinha como, né, a família tinha pouco recurso, a gente não tinha acesso a livro, a condição primária era alimentação e morar, né, então a gente tinha muito esse foco da existência, né, da sobrevivência. Sim. E poder fazer, né, ter acesso ao estudo, demorou um bocadinho, né, foi um processo assim, ter o apoio, eu precisei ter apoio, né, de um irmão para eu poder começar a estudar também. Mas eu sempre tinha muita curiosidade, né? Eu sempre fui um indivíduo assim extremamente curioso, até hoje, né? A curiosidade é uma coisa assim fantástica, né? Sim, E aí, é. a, então a partir disso, né, a partir dessa curiosidade que a gente foi entrei para a escola, fiquei naquela ânsia de aprender a ler e a escrever, porque quando eu vi eu falar, eu já contei isso em outros lugares, né? Para alguns Ah, amigos, né? Por exemplo, eu via um ônibus passar e eu ficava na fissura, digamos assim, de entender o que estava escrito no letreiro do ônibus. Eu ficava querendo saber o que que era aquilo, sabe? Às vezes o ônibus tinha o nome da empresa assim na sim. lateral e eu ficava louco para tentar entender o que estava ali. Então é um processo, né, de descoberta sempre vivo na pessoa. Nossa, E então foi dessa forma o começo, né? Aí eu tive acesso à biblioteca da escola, né? Como depois isso já foi, né? Lá pela quinta série, né? Se não me engano, José Ovidio Guerra, em Contagem, que eu estudei na quinta série. Aí eu entrei na biblioteca, né? A primeira vez assim que eu entrei na biblioteca, eu falei, cara, parece que é isso aqui que estou querendo, eu quero ficar nisso aqui. Eu gostei do ambiente, né? Aí, sim. aí, aí rolou dessa maneira e até hoje eu estou dentro de uma biblioteca, eu trabalho dentro de biblioteca, sabe? É Trabalho mesmo? para. Então, eu trabalho com sou servidor público em Contagem, já vão bem assim uns 3 5 anos, né? Uns 15 anos nessa labuta de servidor público e Sim. dentro de biblioteca escolar, né, lidando com adolescentes, crianças, pessoal de EJA. No EJA não é atualmente a minha parte, mas a gente tem uma ligação. Então, na escola Giovannini,
que fica no IP Amarelo, aqui em Nova Contagem, é onde eu trabalho. E foi ali, né, foi nesse espaço que eu fui desenvolvendo um pouco mais o meu conhecimento literário. Mas, bom, eu sei que eu sou muito prolixo, viu? Você me corta, porque, pelo amor de Deus, se eu for contando coisa, eu vou ficar contando a valer. Então, o que acontece? Eu comecei tendo acesso à cultura. Como é que foi minha ligação com a cultura mesmo de Contagem? Eu comecei a trabalhar como servidor comissionado na época, nos anos 2000. Isso foi em 2000. Eu comecei a trabalhar nas casinhas que tem ali embaixo do Centro Cultural, umas casas coloridas. Não sei se você já passou no centro de Contagem, onde tem uma igreja de São Gonçalo, e logo mais abaixo tem 3 casinhas coloridas ali descendo aquela. Então, eu trabalhei naquelas 3 casinhas e depois trabalhei na outra também lá em cima, a Casa da Cultura, era chamada Casa da Cultura. Então, sim, hoje continua tendo essa denominação, né, hoje, atualmente. Aí foi lá que eu tive contato com a cultura da cidade, conheci gente do meio musical, do meio teatral e da parte literária. Aí surgiu a ideia, né, ali, o pessoal que tinha acesso... Nesses ambientes, assim, a gente conhece muita gente, né? Voltado para a arte, assim, várias segmentações, assim, né? Sim, sim, exatamente. Então, a partir dali eu conheci pessoas em Contagem, né, que tinham aquela queda para a literatura. E aí surgiu uma ideia, né? Porque vamos tentar criar uma academia aqui em Contagem, uma academia. Aí todo mundo, quando fala academia, né, a pessoa deve pensar, estão querendo criar um novo fitness na cidade, né? Fitness em 2000, nos anos 2000, né? Mas nada a ver, era a ideia de uma academia de letras na cidade, né? Então não tinha esse propósito, a cidade não tinha nada a ver, né, com Contagem, esse negócio de academia de letras, mas surgiram ali uns cidadãos, entre esses cidadãos tinha também ali o Vinícius Fernandes Cardoso, que é sociólogo e mora também em Contagem, e outras pessoas, porque tinha uma professora de português, tinha uma dona de casa. Isso aí foi um ajuntamento de pessoas querendo fazer uma academia, né, de letras. Tinha um policial, um fotógrafo, foi se juntando, um músico. E aí eu falei assim, gente, o que é isso? E esse pessoal, hoje em dia, né, a gente tem contato com alguns, cada um seguiu o seu caminho. A academia ela não deu continuidade aos serviços, aos trabalhos, né, digamos assim, que a gente começou a fazer lá naquela época, mas foi intenso enquanto a gente conseguiu atuar ali. E aí, quando terminou o período, trabalhei 4 anos, né, aí sim, passou um período, 2 anos, eu fui para a educação. Eu consegui fazer, eu fiz a prova, né, para ser servidor e tal, entrei para a educação de Contagem. E é onde eu estou até agora. E nesse período todo eu fui desenvolvendo, eu lancei, eu não sei se eu já posso estar falando dos livros, né? Não sei, você que sabe. Eu tô dando como que tá o áudio, a imagem aí? Porque para mim aqui eu acho que deu uma travada. Eu não sei se é minha internet, porque aqui tá relampeando muito. Ah, tá. Olha, o seu áudio tá legal. A sua imagem um pouco distorcida, um pouquinho distorcida, mas tá dando para ver um pouco. A minha, aqui para mim, meu retorno aqui para mim, tá legal a imagem. A sua tá. A sua tá normal para mim. Mas só os comentários. Os comentários aqui para mim que não aparecem, entendeu? Não está aparecendo nada. Eu acho que a minha internet está um pouco travada. Enfim, a minha internet é ruim mesmo. Eu tenho que trocar. Não tem problemas. Eu já participei de transmissão. A gente também, às vezes eu tenho problemas assim, de conexão.
Isso é normal. Até na escola hoje nós estávamos sem conexão porque choveu. Então a internet ela é muito assim, né? É um negócio muito sensível. A minha, a Internet. minha internet tá um ó. Olha, conta aqui para mim, você começou a escrever os livros assim, né? Livros mesmo. Quando? Como que foi esse processo? O que que te inspirou, né? Como que você teve essa Primeiro ideia? tinha aquele aspecto, né, o Nayara, sempre teve aquele aspecto, sempre fui um leitor contumaz, assim, desde o primeiro contato com o livro, desde que eu consegui ler o primeiro livro na minha vida, e quando eu conto essa história, né, para alguns adolescentes, né, e o meu primeiro livro me deu dor de cabeça, eu senti dor de cabeça, porque eu li um livro inteiro, eu estava lendo o livro todo, e aquilo ali ficou na minha cabeça, então chamava-se A Ilha, até hoje esse livro é publicado, né, chama-se A Ilha Perdida da Maria José Dupré, uma autora, uma mulher que fez esse livro. O livro fez parte do sonho, assim, do imaginário, uma autora brasileira, né, chamada A Ilha Perdida. Então, esse livro, ele primeiro, o precursor do meu gosto, da minha vontade dos livros. Só que há duas coisas, né, entre a pessoa ter vontade e a realidade que ela vive. Então, a partir daí foi um processo, a gente foi caminhando, gestando essa ideia dos livros, né? Cada vez mais livros, cada vez lendo mais. E aí, no ano 2006, se não me engano, 2008, se não me engano, eu conheci, eu já conhecia um pouco antes, o Giovanni Mendonça, que é um poeta de Contagem. O Giovanni, ele trouxe para mim uma ideia na época, que era um projeto chamado Pão e Poesia. E esse projeto, ele teve uma repercussão enorme É em aquele que vem Contagem. no saquinho? Que vinha no saco de pão? Sim, exatamente, que foi distribuído pelas Sério? padarias. Que Sim, bacana! Eu lembro de ter comprado pão uma vez e veio. E vinham uns poemas atrás, eu achava super bacana. dessa maneira. Então, aí o Giovanni me chamou, né? Falou, você quer participar dessa ideia? Vamos divulgar isso aí e tal. Eu falei, quero, topo. E aí eu fiz um poema para o projeto dele. Esse poema saiu no pacote, foi assim, distribuído em vários lugares. Inclusive, esse poema, depois, ele entrou no projeto da UFMG. A UFMG, ela tinha aquele projeto do texto dentro de ônibus. Eu não sei se continua agora, mas teve esse Ah, projeto sei. de colocar. E esse poema ele foi colocado nos ônibus de Belo Horizonte, por incrível que pareça. Em Contagem não, mas em BH sim. Então esse poema circulou, gente lendo, isso, então ficou muito visto. Então acho que é o meu poema mais lido, e ele se chama Dilema do Eletropoema de um Fôlego Só. É o título bem gigantesco, né, do poema. É um poema assim meio moderno, né, aquela coisa meio moderna, que tenta quebrar um processo da criação básica da poesia, né, porque a gente está muito acostumado com a poesia escolar, a poesia clássica, de Cecília É, Meirelles, Carlos Drummond, e por aí vai. Então eu entrei com uma espécie de poesia um pouco mais contemporânea, que é o meu lado de fazer poético, é o lado contemporâneo. Então é o jeito que eu encontro para me situar nesse espaço literário, então da poesia. Tá, aí o que surgiu? O Giovanni ele deu uma força, né, para gente, ele deu um apoio, e saiu esse livro aqui, ele chamado Primeira Pessoa Plural, é um livro de poemas, foi lançado em 2008. Esse livro, a gente conseguiu espaço do Palácio das Artes na época, com Vilmar Silva, que era o curador do projeto chamado Terças Poéticas, lá em Belo Horizonte.
E aí a gente Bacana. conseguiu uma data, né, para levar esse livro. E aí eu conheci lá, né, nesse dia do lançamento, eu conheci lá o Rodrigo Starling e o Leonardo de Magalhães, que a partir daí se tornaram amigos da vida, né, amigos para Sim. uma caminhada, sabe? E esse livro ele marcou muito a época, tem dentro dele um poema que o pessoal que fez a crítica dele diz que ele é importante, é um poema que eles consideram importante, que é o Poemarino Sem Fim. Dentro desse livro tem esse poema chamado Poemarino Sem Fim. Então era uma época que eu estava colocando no papel a literatura, para mim, ela foi terapêutica, né? O processo de terapia, porque todos nós temos que nos expressar de alguma forma. Né? O ser Sim. humano ele é assim. Então, ele, É, de alguma ele eu vai me, se expressar. eu gosto de escrever. Eu acho que eu me expresso muito melhor escrevendo do que falando. Sempre fui assim. Sim, exatamente, exatamente. Então, a literatura, para mim, ela foi esse caminho, né, de expressão. E aí, falei assim, como é que eu vou poder, né, ter, quem sabe, publicar? Aí você fez aquela pergunta, né? Como publicar um livro? Então, É, assim, essa pergunta, ela vale muito para mim, ela vale muito para mim a partir do primeiro momento que eu estava querendo publicar. Então, assim, eu passei anos tentando encontrar uma possibilidade de publicação e eu não tinha condições. Aí esse projeto do Giovanni, eu conheci o Giovanni, ele foi e falou, não, vamos investir nisso daí. Ele pagou a edição, ele criou um selo chamado Árvore dos Poemas, na época, e ele publicou, além do meu, ele publicou o livro de um poeta que eu conheço lá do Distrito Federal chamado Marcos Fabrício Lopes da Silva, além de outros nomes também publicados pelo Árvore dos Poemas. Bom, esse livro, ele só tem essa edição, esse exemplar aqui me parece que é um dos únicos que sobraram olha assim, dessa edição. Oi? o Lucas perguntou aqui qual poema seu que você mais gosta? O poema que eu mais gosto, assim, ixi, caramba, são vários. Tem alguns, né, assim, que a gente gosta. Mas o primeiro que eu escrevi, que se chama Aves Raras, que ele é assim, eu posso até falá-lo aqui, porque eu sei ele aqui. Posso falar? Pode, Então, claro. tá bom. Ele é assim, doce é navegar na livre rota das aves, suaves, suaves, suaves. Então posso ver em nuvens formando frases, em chão de estrelas, nas horas vazias, no ouro do sol, na sombra dos dias, suaves, suaves, suaves. Oásis, miragens, saudades. Castelos, tulipas, cidades. Lagos, riachos, oceanos. O som genial dos pianos. Suave, suaves, suaves. Sua vez de voar. Sua vez de voar. Então, Nossa, o que poema lindo! Que lindo! Amei! Sua vez de voar. foi esse o primeiro poema, assim, né, que a gente levou para alguns saraus. Naquele tempo, assim, né, dos saraus, a timidez ainda estava. Até hoje a timidez ela ainda permanece, mas acho que eu me soltei um bocadinho de lá para cá, fui fazendo, né, escolas,
Então eu passei a fazer algumas performances, assim, né? E fui fazendo poemas mais densos também. Tem poemas um pouco mais. O pessoal fala que eu sou bastante escancarado, né? Na emoção do poema. Porque é no poema que eu faço como se fosse a mesa de bar ou boteco, que as pessoas falam, né? Que você se solta quando você toma uma cerveja, você toma um vinho, e a pessoa fica mais, né, Mais aberta, alegre, né? mais alegre e tal e coisa. E aí os poemas eles são assim. Mas eu confesso que os poemas, eles não são sobre efeitos de psicotrópicos nem nada. Eles são efeitos mesmo do processo de escrita, sabe? Do processo de fazer a poesia. E E você esse achou livro. que foi difícil para publicar, Alessi? Porque hoje a gente tem assim, né? A gente tem o formato do e-book, que ganhou muito espaço, né, na internet. Mas, assim, quando você publica independente, você não tem uma pessoa para editar, né? Para fazer a publicidade. Olha, o que acontece sobre a questão da publicação? Ao longo de todos esses anos, Nayara, eu fiquei conhecendo múltiplos processos, assim, né? Porque, como objeto o livro era objeto da minha curiosidade também, né? Então eu precisei saber, eu quis saber como funcionava tudo isso. Então eu fui vendo que há N possibilidades para as pessoas. Tipo assim, você vai depender do que você está buscando especificamente. Porque, de repente, a pessoa ela quer fazer um livro, digamos, de memórias único, um único trabalho. Ela quer fazer aquilo e deixar como lembrança para a família. Esse é o propósito da pessoa. Ok, Sim. o caminho vai ser um. Agora, não, mas o meu propósito é começar uma carreira literária. Então o processo será outro. E, não, mas eu quero fazer livros de fotografia, eu faço fotos e quero começar a publicar livros de fotografias. É um outro caminho. Então, cada pessoa tem um propósito. Então, o meu propósito sempre foi o propósito de construir um caminho literário. Nunca foi um propósito assim de fazer algo pontual, né? Então foi de fazer um caminho literário. Isso porque me faltavam os recursos. Então todo autor, ele inicialmente, se ele não tem os recursos de lançar o seu trabalho, às vezes ele tem uma ideia, né? Eu tenho uma ideia bacana aqui de um livro. Eu já coloquei no papel o conteúdo, tá ali, mas como é que eu vou fazer? Então, aí hoje em dia, né, essa questão as pessoas falam assim, tá tranquilo. É só pegar o material que eu tenho, eu já assisti uns vídeos ali no YouTube mesmo, já sei como é que faz, então eu jogo tudo ali no Amazon, taco lá e vai vender, vai ser legal. Não, é o caminho. Tudo bem, você pode fazer isso. Mas aí depois você vai falar assim, poxa, eu estou frustrado. Por quê? Não está dando o resultado que eu esperava. Eu esperava que a galera fosse procurar o trabalho e começar. Então, o que acontece? Você tem que estudar um pouquinho o meio que você quer lançar. Você tem que entender para quem que eu vou lançar o meu trabalho. A pergunta básica que eu não fazia antes, no início, eu tive que começar a fazer depois. Que pergunta básica é essa? Quem eu quero alcançar com aquilo que eu escrevo? A quem eu quero alcançar? Sim. Essa pergunta pouca gente se faz. Ela quer soltar o trabalho. Ela fala assim, eu não sou um autor conhecido, ninguém me conhece, eu não tenho network literário nenhum. Como é que eu vou fazer? Não conheço ninguém. O primeiro passo é você ir se infiltrando nos meios literários. Tipo assim, se você sabe que vai acontecer um evento, alguém vai lançar um livro na sua cidade, no seu bairro, o que você tem que fazer? Ir lá nesse evento, dar um jeito de chegar lá, ver quem é essa pessoa que está lançando,
as pessoas que estão ali, quem são essas pessoas? Olha, tá, fulano aquele ali é um fotógrafo, aquele ali é um capista, aquele ali, sei lá, ele é professor, ele pode corrigir o seu trabalho. Então, esse network, ele é importante. Além de você também procurar estar em eventos que tenham autores de peso, que já publicam há muito tempo, poetas que já publicam há muito tempo. Então, por exemplo, houve uma vez que o Prêmio Nobel de Literatura Portuguesa, o José Saramago, esteve em Belo Horizonte. Então eu falei, eu preciso estar nesse evento. Ele foi no Palácio das Artes, né? Aí eu descambei, fui ver o José Saramago lá. Ele chegou, né, com o editor dele, da Companhia das Letras. Aí foi uma palestra assim, espetacular. Assim, eu saí de lá assim, até bêbado, né? De ouvir o Saramago, que é uma figura assim, um excelente autor. Pena que muita gente não tem acesso, assim, acha complicado entrar no universo literário de José Saramago. Mas ele é um cara, um autor assim, espetacular. Eu até recomendo o José Saramago, tá? Para iniciantes também. Aí você vai falar assim, para iniciantes não pode ser muito pesado, mas a gente precisa de uma carga de adrenalina literária para a gente decidir o que a gente quer. Se quer continuar escrevendo. Eu já ia falar que uma coisa que não devia. O Saramago, ele conseguiu, com as pessoas que estavam ali, né? Cada palavra que ele dizia ali era uma vontade de você sair e daí começar a escrever ali mesmo na rua, né? Na Afonso Pena, você já começar a sair escrevendo, entende? Você já vai embora para casa e fala assim, nossa, eu quero escrever um livro agora, né? Então, isso é legal. Essa adrenalina, a gente tem que ter isso, tá? A gente tem que ter isso. Tem dias que são muito complicados para nós, né? Pra gente, a vida ela não para que nós nos tornemos escritores. Ela não para. Ela é um processo. Nós temos que... Só te interrompendo um pouquinho, como que tá? Ô, gente, como que tá o meu áudio aqui? Porque aqui tá chovendo muito. E eu não sei se tá dando para me escutar. Tá, eu tô te escutando. Tá tranquilo? A chuva vai chegar aqui daqui a pouco. Tá vindo. A gente olha assim mesmo. Ô, gente, vocês podem ir no falando aqui, tá? Dá o coraçãozinho aí. Aperta o coraçãozinho, manda a live pros amiguinhos. Já compartilha tudo aí, né, Leci? Ô, Leci, como que é o seu processo assim, de inspiração? De onde vem a sua escrita? Tá, a escrita minha ela vem das muitas leituras, tá? Eu sou um leitor contumaz, então a minha mesa é sempre livro. Tenho a minha cama, perto da cama, livro. Onde eu vou, livro. E se bobeasse, a minha casa seria toda livro. Então, é livro, entende? Se eu tivesse mais, eu compraria mais livro. Biblioteca, né? Eu trabalho na biblioteca. Então, então esses estímulos, né, são estímulos. Então, você tem muito estímulo. Beleza. Além disso, o que é estímulo? Eu gosto de natureza, sou uma pessoa que curte muito a natureza, eu gosto de caminhar, eu sou uma pessoa que gosta de andar no meio do mato, eu gosto de fazer longas jornadas de caminhada, o aspecto do sonho, do onírico, eu vejo filmes, eu gosto de bons filmes, videoclipes, um dos pontos muito importantes da minha criação é porque eu sou muito fascinado também pelos videoclipes musicais. Aí você fala assim, o que tem a ver videoclipe de música com a sua criação literária? Sabe por quê? Porque eu gosto de buscar no videoclipe a história maluca que o vídeo está contando. Que às vezes o vídeo tem um enredo, tem um enredo ali. Pois é.
eu fico viajando naquele enredo, sabe? Eu fico tentando construir uma história a partir daquilo que eu estou vendo. E tem vídeo que é muito bagunçado, o cantor sai de um lugar, vai para o outro e tal. Então não tem nada a ver, são coisas assim muito metafóricas. Então essas metáforas, eu acho elas muito importantes para a criatividade. Porque se você vê tudo só muito formatadinho, eu vou ler livros de poemas para eu ter inspiração poética. Beleza? Beleza. É importante? É importante. Mas eu sugiro que a pessoa também veja coisas que são disléxicas do processo formal de aprendizado. Porque a dislexia cultural incentiva a criatividade, estimula você a criar mais. Nosso cérebro não funciona de uma maneira muito cartesiana. Então a gente que acha que nossa cabeça ela é muito certinha. Ela não é. Nesse processo de pegar fonte, ela não é certinha. Ela pega do jeito que ela quer, né? A cabeça da gente ela vai buscando. Isso eu quero, isso eu não quero. Inclusive tem um poema que eu fiz há pouco tempo. Depois, uma hora eu ainda vou fazer a performance dele para você ver. Eu assisti ano passado muito desenho animado, porque onde a gente morava não tinha muito lazer. Aí quando a gente passou a ter uma televisão, né, assim, em casa, poxa, a televisão passou a ser a multireferência para a cultura, né, para pegar qualquer informação. Então o que acontece? Eu assistia muito desenho animado. Um dos desenhos que eu via muito era a Corrida Maluca, onde tinha a Penélope Charmosa, tinha o Dick Vigarista, inclusive esse desenho ele está no HBO hoje em dia, quem tem acesso aí, né, ao HBO, pode assistir todos esses desenhos, é muito divertido. Então eu gostava de ver o Dick Vigarista se estrepando, porque ele era um vigarista, né? Sempre queria trapacear, né? E tinha o cachorrinho que ria dele, né? Então eu fiz um poema relacionado, eu falei assim, poxa, como é que eu posso relacionar esse desenho com o poema e uma performance? Aí, nessas alturas do campeonato, eu já consigo mesclar essas linguagens. Então, essas linguagens, elas vão surgindo, metalinguagem, né? Elas vão surgindo com o passar do tempo, com aquilo que você assiste, com uma música que você ouve, com um desenho, com um filme, com uma série. Então, tudo isso eu considero valioso para a criação literária. A nossa criação literária, ela, ainda que você escreva um conto, ainda que você escreva um romance, ainda que você vai escrever, talvez, uma autobiografia, tudo isso depende dos processos criativos. Tá, tudo bem, mas para a literatura, aí a gente tem aquele conceito acadêmico da literatura, você vai encontrar diversos livros que tratam da teoria da literatura, que é importante para quem vai fazer o curso de letras, para quem vai escolher o caminho, né, de literatura brasileira, literatura estrangeira, e por aí vai. Então, vários caminhos acadêmicos possíveis para a pessoa. Sim. Então, no meu caso, eu não cursei as letras oficiais. O que eu fiz? Meu primeiro curso acadêmico ele foi processos gerenciais. Há uma área que não tinha muito a ver ou nada a ver diretamente com a literatura, tá? Mas depois isso foi útil para mim, tem sido útil. E depois eu fui fazer a licenciatura em letras, né? Mas agora, mais recentemente, eu fiz a licenciatura em letras, que tem mais a ver com esse ramo que eu sigo das letras. E só nessa altura, né, Nayara, que o meu processo literário está caminhando melhor. Eu diria que agora o meu processo ele está caminhando melhor para aquilo que eu desejo fazer, que eu gosto de fazer, que é
ir criando os textos e buscando caminhos para ele, para esses textos. Muita gente às vezes não entende, né? Fala assim, quer ser escritor e ele fica nessa de vai publicar um livro aqui, outro acolá. Então, o que acontece? Depois desse aqui, surgiu um segundo livro que se chama Rascunhos, que eu lancei na época, foi em 2013, se não me engano, bem na época daquele tumulto todo, eu estava lançando o livro. Rascunhos, esse aí foi um livro que eu já lancei com recurso meu. Eu recebi da editora, acho que era Multifoco, do Rio de Janeiro, uma editora lá do Rio de Janeiro, que falou, não, a gente publica, você manda isso o trabalho, vai ficar X, a gente faz assim. Porque para publicar também, existem várias formas das editoras estabelecerem um processo com aquele que está publicando. Por exemplo, Sim. se você já tem um dinheiro para publicar, você já tem o seu livro pronto, você já tem capa, você já tem tudo certinho, você fala assim, eu vou ali na gráfica X, uma gráfica acostumada, e vou entregar o material, vou pedir X livros, pagar, ok, receber os meus livros e vou fazer lançamentos, vou vender para os amigos, blá, blá, blá. Isso é um jeito. Segundo jeito é você pesquisar editoras, ver o que ela quer, o que ela oferece no contrato dela. O meu contrato com você é te pagar em livro. A gente paga para você X livros e a gente publica o seu trabalho. Quer assinar assim? Aí a pessoa pode escolher se ela quer assinar desse jeito. Beleza. Aí ela vai receber em livro, digamos, 50 ou 100 livros, o restante fica com a editora. Você não recebe direito autoral da editora que ela vender lá. Você só recebe do seu... Você faz. Isso por contrato, tá? Aí, bom, outro caminho é a autopublicação, como você falou, hoje em dia. Muita gente já está estabelecido, já está muito bem, né, com autopublicação, já ganha seu dinheiro, já tem o seu público e segue nessa vibe. E essa vibe ela foi criada também via o Wattpad, que é um aplicativo que dá espaço para qualquer pessoa, né? Tipo assim, você quer começar a escrever, você vai lá, cria o seu perfil e começa a escrever textos ali. O Wattpad, eu diria que é aquele diário, querido diário, né? Eu falo assim, aquele diário de cada um, né? Que é o Wattpad. É verdade. A minha relação com o Wattpad nunca foi assim muito bacana, não foi assim, eu nunca consegui estabelecer um relacionamento com o Wattpad, porque passei um pouquinho do tempo do Wattpad, é mais para uma galera mais jovem, ali revela, claro, né? Ali eu sei que quem está assistindo aí na live, será que já pensou em publicar um livro também? Quem aí que já pensou em publicar um livro? Né? Porque eu acho que é algo que passa às vezes na cabeça de muita gente, né? Assim, publicar, mas às vezes a pessoa não conhece muitos processos para publicação. Ô, Lecia, você estava falando do seu livro, são 7 livros que você tem publicados? Olha, atualmente, eu tenho, acho que, espalhado aí, né, na rede, eu devo ter, se não me engano, uns 5 livros na rede. Um deles é de contos, chamou Azul em Movimento. Ele é encontrado no Google Play, na Amazon, esse Azul em Movimento. Ele é formato e-book, né? Formato e-book também. Eu coloquei em formato e-book o livro Rascunhos, que eu sou o detentor dos direitos autorais do livro, sou eu. Então, ele está na editora Multifoco, mas eu posso publicá-lo em outro lugar. Aí eu coloquei ele na Amazon. Só que tem um detalhe, né? A Amazon, o que ela faz? Você pode publicar por ela. Porém, você não pode colocar o seu livro em outras plataformas
Porque se a Entendi. Amazon, entendeu? Se ela achar o seu livro em outras plataformas, ela vai falar, ah, não, nós não vamos querer o seu livro mais aqui. Eles são meio exclusivistas, né? A Amazon é um pouco exclusivista para quem publica lá, certo? Então, O Ricardo falou aí que já publicou o primeiro livro dele esse ano, feito no processo artesanal. isso. Ah, te contar aqui uma coisa legal. Dentro do processo artesanal, em 2003, eu lancei um pacotezinho de pão desses comuns, poemas dentro, recortado em cartolina, né? Naquele processo de que você querer fazer algo inusitado. Então eu peguei, eu digitei, né, os textos e imprimi em cartolinas, recortei direitinho cada pedacinho de texto, cada um com um tamanho diferente. Fiz ali cerca de 30 saquinhos, com cada um com sua quantidade, e lancei o pacotinho, o pacotinho com poemas, tá? Eu criei um carimbo, eu confeccionei um carimbo e o título era O Pão Nosso de Cada Dia. O Pão Nosso de Cada Dia, certo? E aí eu fui vendi para alguns amigos o pacote de pão. E aí o lançamento foi na Casa da Cultura. Menino, o lançamento desse pacotinho foi bacana, porque como é que foi inusitado? Porque todo lançamento as pessoas pedem, né, um coffee break, né? Ah, faz um coffee break e tal. Aí eu procurei a verdureira que tinha do lado ali da Casa da Cultura. O dono lá falou assim, você quer um apoio para publicar? Tudo bem. Aí mandou para lá, para a Casa da Cultura, melancia, banana, uva, abacaxi. E foi um negócio assim, bem inusitado. Assim. Foi uma coisa, um lançamento frutal. Foi um lançamento frutal do trabalho. Então, beleza, esse processo artesanal, ele é muito bacana. O autor tem o total domínio, né, do trabalho, ele sabe quando, ele tem noção perfeita de quando ele vai lançar, data, jeito de fazer, se vai ser costurado, se ele vai fazer um material, se vai ser em pano, se vai ser em papel encorpado, canson. Então tem várias alternativas para você fazer um trabalho artesanal. Então é muito mais criativo, né? É muito mais criativo. Então você vê hoje em dia, né, no mercado, os livros de pano, né? Tem os livros de pano, a pessoa tem os livros bordados com costureiras, né? As costureiras fazem ali a pedido do autor, elas bordam uma capa, elas bordam os próprios. Você falando isso aí, na época que eu era criança, às vezes a minha mãe, assim, a gente não tinha muita condição de, né, de fazer as coisas, aí tinha os trabalhos de escola, e eu lembro que ela costurava para mim, assim, para fazer, para eles ficar pregadinho, né, porque era aqueles trabalhos daquelas folhas junto, então para eu não ter que grampear e tal, aí ela passava a costura, assim, para mim, ficava muito bonito. Sim, exatamente. Então, tudo isso é muito rico, né? Existe uma riqueza de criação, é muito mágico o processo de publicar. Aí tá, dentro disso, né, eu lancei o Rascunhos pela Amazon, além do Rascunhos. Aí, mais recentemente, surgiu o Poesia Fora da Curva. Como é que foi a história desse livro? Esse livro, eu fiquei sabendo que uma editora lá do Pará estava lançando um projeto que é chamado... como é que fala? Existe um nome dele, Lírios Poéticos, né? Do projeto lá do Pará. E aí eles estavam selecionando autores. Eles iriam lançar 5 livros. Então eu enviei o meu texto, falei, vou enviar o meu texto, eu tenho um texto pronto, já que dá para fazer um livro, vou enviar. Enviei para eles. Aí eles falaram, ok, seu trabalho está legal, vamos fazer.
Aí surgiu Poesia Fora da Curva. Esse livro ele está disponível na internet para venda no site dessa editora do Pará. Eles têm lá um site para venda. Eu sou o detentor do direito autoral e posso publicar esse livro em qualquer outro lugar também. Eu não tenho exemplares dele, mas tudo que você publica, vamos supor, você publicou uma vez, você tem os direitos autorais. Agora tem o detalhe é o seguinte: quando você faz autopublicação, você tem que ficar atento. Por quê? Se você não registrar o seu trabalho no ISBN, que é a Biblioteca Nacional, que fica no Rio de Janeiro, ela concentra tudo que é publicado em nível de produto, livro, objeto, livro, recebe uma inscrição chamada ISBN. Essa inscrição ela é o chamado CPF do livro. Então, o autor ele precisa ter esse CPF do livro para que ele seja considerado um produto nacional ou mundial, tá? Então, o livro, enquanto ele não tem isso, o seu livro é como se fosse um bastardo no mundo. Se você não faz ISBN, o seu livro é um bastardo. Você pode vender do seu jeito, do jeito que você quiser? Pode, tem problema nenhum. Mas ele não é considerado um livro para os padrões convencionais. Então, todo livro, ele precisa ter, né, o chamado ISBN, que é esse códigozinho aqui. Esse código transforma ele é reconhecido nacionalmente como livro, né? Todos eles têm código de barra, numeração. E uma outra coisa que o livro precisa ter, né? E eu trabalho com biblioteca, isso aí a gente já é careca de saber, né? Ele tem que ter a ficha bibliográfica dele, é uma ficha, né, catalográfica dele. Essa ficha, o que acontece? Ela é feita por alguém formado em biblioteconomia. Tem que ser formada a pessoa em biblioteconomia. Você tem que pedir alguém para fazer essa ficha para você. Você paga o serviço. É barato, é baratinho. Por exemplo, você conhece lá uma bibliotecária formada, com diploma, Você fala com ela, olha, eu preciso da ficha catalográfica do meu livro. É um serviço. Você paga para ela o serviço, ela cria para você, você vai mandar isso junto do seu livro para ser publicado por editora, por gráfica e etc. Certo? Então, essa ficha catalográfica transforma o seu livro digamos assim, num produto considerado livro. Até porque, né, a própria Unesco... Eu não sabia que precisava ter essa ficha técnica. Por exemplo, a Unesco, né, a Organização das Nações Unidas para a Ciência, Cultura, Educação, a Unesco considera livro, né, convenciona como livro um compilado de páginas de até, no mínimo, 50 folhas. Então, por exemplo, para ser considerado livro convencional, tem que ter no mínimo 50 folhas. Fora disso, não é considerado um livro, ok? Então tem isso, né? Mas tem autores que lançam livros de 10 páginas, de 15 páginas, de 20, e por aí vai, né? Então, não dá para você controlar o processo de publicação de cada um. É a mesma coisa da Constituição brasileira. Existe a Constituição, mas nem todos seguem a Constituição. Não é verdade? Tem esse processo. Então, falando, só continuando a questão do livro, depois do livro Poesia Fora da Curva, aí fiquei um tempo sem publicar, né? Fiquei um bom tempo sem publicar. E aí, mais recentemente, surgiu a proposta
do selo chamado Selo Stalin, que é o Leonardo Stalin, que eu conheci lá atrás, no passado. Ele sempre lidava, né, com essa parte cultural. Ele e a esposa dele criaram um selo, inclusive está no Instagram, depois se você quiser seguir esse selo, é legal, porque estão sempre publicando coisas novas, autores novos, você vai ficar conhecendo galera que está publicando ali. Então, eles lançaram um projeto chamado Flores do Caos. Esse projeto, como é que é ele? Ele envolve 12 nomes, 12 autores selecionados de outros locais, de outros estados do Brasil e de Minas Gerais, de Belo Horizonte e Contagem. Aí o Rodrigo, ele me convidou para o projeto, né? E falou, olha, temos esse projeto aí. Se você tiver um livro pronto, um material pronto, você manda para a gente dar uma olhada. Aí eu falei, tá ok, então eu topo. Eu sou assim, né? As pessoas vão me falando, eu falo, tá ok, beleza, vamos lá. Aí surgiu esse livro aqui, chamado Bora Lá, Baudelaire, tá? Esse Bora Lá, Baudelaire, esse livro, ele é o selo, chama Selo Stalin. Então, essa insígnia aqui é da editora. Então, o Selo Stalin, ele está lançando, ele vai terminar de lançar agora esse mês, no final dele, uma caixa, um box, contendo os 12 livros dos 12 autores que estão participando, certo? Então, por exemplo, esse aqui é o meu. Aí eu tenho de outros 2 autores. Tem poetisas, poetas, todos envolvidos. Esse aqui, por exemplo, é de um outro colega chamado Helder Clério. O livro dele chama-se Diamantes e Dinamites. Está um pouco virada, não está espelhado, mas tudo bem. Diamantes e Dinamites. E esse aqui é o Spleen de BH versus Ásperas Versos, do Leonardo de Magalhães, que é um amigo meu também. Então eu tenho esses 3 exemplares. Está faltando para mim o restante, que eu vou conseguir a caixa, né? A gente vai montar. Isso. Então, por exemplo, se algum que depois vai assistir, né, a gravação dessa live e tal, fala assim, como é que eu posso ter acesso? É só pedir no inbox lá do pessoal do Selo Stalin, que eles mandam para você, para casa da pessoa, qualquer lugar, entendeu? Você fala assim, eu quero o Ásperas Flores, eu quero Bora Lá Baudelaire, eu quero a caixa. Então, é vendida, tá? Eles vendem. E aí tá, beleza. Aí, como a coisa está num progresso, né, um work in progress, faço uma quebra aqui para falar da pandemia. Durante a pandemia, de 2020 até 2021, 22, né, começando 22 e tal, a gente ficou em casa, trabalhando de casa, não podia ir para a escola, né? Então, dentro de casa, surgiu a ideia de escrever uns textos falando de diversas temáticas, como a questão da mulher, a questão social. Então, aí um amigo meu chamado Marlon Nunes, ele é psicanalista, poeta também, ele tem livros publicados. Aí ele falou, ele topou, achou a ideia interessante, falou, então vamos escrever. Começamos logo a produzir. E aí surgiu também um e-book que está na Amazon e na editora Simplíssimo, que é a que publicou o e-book para a gente. Nós publicamos um livro chamado Fragmentos Humanos. E tem um subtítulo que é grande, que agora me falta da memória aqui. Mas é um livro legal, um livro de bate-papo escrito, que eu recomendo também como forma de expressão. Então, você criar é um universo muito grande. Você escrever
é um universo muito grande, né? É É outro mundo, papos, né? você pode transformar em livro. Deixa eu tentar fechar para você aqui. Aí, dentro da pandemia, uma editora chamada Chiado Books, que é uma editora portuguesa e brasileira, ela é binacional, ela é portuguesa primeiro e com matriz, sede, não, matriz que eles falam, né? Filial, tem matriz e filial. Filial no Brasil, a Chiado Books. Aí eles fizeram o seguinte, eles lançaram um chamado para que as pessoas escrevessem sobre a pandemia. E falou assim, manda seu texto, manda aí. Aí falaram, seu texto tá legal, vai entrar. Aí entrou, qual que era o retorno deles? Você receber 2 livros, 2 livros do trabalho, tá? Aí entraram diversos autores nisso, são mais de 500 páginas nesse livro, cada um com seu texto. Chama Quarentena, Memórias de um País Confinado, Brasil, porque foi feito em versões portuguesa, inglesa, etc. Vários assim. Aí esse aqui foi do Brasil. Aí, aí depois disso, vamos aqui mais uma parte. Esse livro aqui é uma antologia chamada Cena Poética 8. Esse aqui eu já falo para quem assistir. Quem quiser comprar este aqui, eu tenho exemplares comigo, tá? Se a pessoa falar, como é que faz? Via Pix, se a pessoa quiser, passa o Pix, eu vou mandar para a pessoa, vai chegar na casa dela. Eu tenho esse livro aqui comigo, mas ele não é todo de minha autoria, ele é uma antologia. Ele é uma antologia que reúne 50 poetas de todo o Brasil, e eu entrei também no convite do Rogério Salgado, que é um poeta, assim, inclusive eu até recomendo, eu deixo a você aí a recomendação, caso em algum momento você quiser convidá-lo para um papo. O Rogério Salgado, ele é uma espécie de arquivo vivo da poesia, do trabalho poético, assim, de Belo Horizonte e até do Brasil. Ele reúne pessoas diversas, ele é um catalisador, né, de poetas e poetisas, assim, fantástico, Rogério. E ele lança esse trabalho. Alguém perguntou assim, ó, essas coletâneas são bons caminhos para divulgar trabalho, né? Eu acho que sim, que é interessante, né? As pessoas vão te conhecendo, vão te conhecendo e tal. E para fechar, vai ter agora, como não está disponível, né, na internet nem nada, o próximo livro, que eu espero que ele seja talvez publicado esse ano ainda, chama-se Trilogia do Poema Bruto, que é um trabalho que a editora Viseu, do Paraná, olha para você ver como é que eu sou espalhado pelo Brasil, né? Já lancei pelo Pará, lançando pelo Paraná, lancei aqui então a gente vai ser espalhado aí pelo Brasil, né? Então a Viseu, eu mandei o texto do Trilogia do Poema. Esse trabalho já tem capa, já está com a capa definida, só falta agora eles finalizarem o processo e aí já vai ter livro disponível para distribuição e venda, lançamento e coisa e tal. Então eu estou nesse processo, né, de criação. Meu processo de criação ele é assim, alternado. Eu não tenho dinâmica. Por exemplo, tem autor que fala assim, eu vou lançar um livro por ano, ou eu vou lançar 2, 3. Eu vou pelo momento, eu vejo pela situação. Tá favorável para eu publicar agora, eu vou e faço aquele trabalho ali, né? Eu lanço. Fora disso, a gente vai seguir no caminho, né? Gente, vocês têm alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Leci, tem que encerrar aqui, porque
Daqui a pouco o Instagram derruba a gente, porque já passou 40, mais de 40 minutos. Olha É, que legal. mas tem alguma coisa que você queira falar, que você acha que a galera precisa saber? Pode acrescentar Olha, aí. Ah, gente, ó, o arroba do Leci, para vocês seguirem lá, é o arroba tem, Leci Souza. Segue ele, acompanha o trabalho dele. E já garante os livros, né, Leci? tem, ó, tá disponível. Quem quiser comprar os outros aí, à vontade. A gente informa como fazer, como faz, né? Então, o que que acontece? Eu primeiro quero, né, mais uma vez, agradecer essa oportunidade de fala, porque nem sempre a gente tem a oportunidade de falar, né, de expressar o trabalho que a gente faz. Então, isso eu acho isso ouro, eu considero isso ouro, né? Isso é fica o meu agradecimento eterno para você aí. Então, eu queria lembrar as pessoas que é o seguinte: se vocês têm o seu projeto de vida, você vai nele, vai por ele, enfrenta o que dá, passa o que tiver, se aquilo é uma verdade, se você tem aquilo como Sim. verdadeiro para você, siga isso, vá adiante. E vai ter perrengue? Vai ter perrengue. Mas vai Mas tentando, né? você vai fazendo, assim como você escreve também, né? Então a gente pode, né, futuramente fazendo as parcerias, a gente vai trocando Ah, sim, ideia, claro. fazendo uns networks aí, que eu acho importante. E te agradeço demais. E quem estiver assistindo, muito obrigado, quem assistiu aí. E quiser fazer perguntas depois também, né, de ver, pode fazer. A galera só Isso é tá legal. falando que gostou muito aí, ó. Gostou, excelente profissional, gostou muito da live, parabéns. Leci, muito obrigada pela oportunidade de conhecer um pouco da sua história. Eu gostei muito de saber. Foi assim, esclarecedor, porque teve coisas que realmente eu não sabia do processo de publicação. Então, assim, muito obrigada por ter aceitado participar da live. E vamos sim combinar uma parceria aí mais para frente. Muito sucesso no seu Valeu, lançamento. Muito valeu. obrigada. Gente, boa noite para todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Até a próxima live, né? Até a próxima. Tchau, gente. Tchau.